Então vamos lá. Boa noite, Cris Dani Cavalcante. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Opa, boa noite, Braulio. Para a gente é um prazer, né? Primeiro, um prazer revê-lo e falar com você sempre, né? E é um prazer também participar aqui, né, das suas atividades, né? Para você que é uma pessoa da qual a gente admira, tem acompanhado a trajetória e torce muito, né, para o sucesso, né, dos teus objetivos e pela tua capacidade de representação e de identificação da população contigo. Não. Muito obrigado, Cris, por ter aceito. Eu vou te chamar de Cris e já estou habilitando aí a todos os participantes da live também de te chamar de Cris. Porque, na verdade, da mesma forma que você colocou, nos conhecemos aí justamente por causa dessa área, desse ativismo comunitário, né, associação de bairro, numa pauta que é polêmica e complicada em tudo quanto é canto, né? Tudo quanto é bairro tem problema de perturbação do sossego. E você, como um especialista da área de acústica, já atua nisso há muito tempo e tem uma experiência muito grande e é um dos autores aí do projeto de lei que a gente achou que fosse até avançar mais rápido, mas eu acredito que essa missão ela vai ficar para o ano que vem, mas eu acredito que vai dar certo, né? Então, assim, é um prazer estar tendo essa oportunidade de a gente conversar juntos aqui. E quero saudar também todo mundo que está vindo para a live participando. Já vi várias pessoas aí muito atuantes dentro dessa questão, desse problema que é a perturbação do sossego. E para começar, Cris, eu gostaria de te pedir para você se apresentar para todo mundo, falar um pouquinho quem é o Cris Dani Cavalcante. Bom, boa noite a todos os seus espectadores, né, e aqui do seu canal. E eu resido em Belo Horizonte, sou engenheiro. Na verdade, sou natural de Ipatinga, né, mas já moro em Belo Horizonte há muitos anos. Sou empresário aqui na cidade também, no município. E a minha especialidade como engenheiro é acústica, é uma área que eu trabalho desde 1999. Então, todas essas questões relacionadas a controle de ruído, né, tratamento acústico, projetos, né, nós trabalhamos e desenvolvemos. E a gente possui também um laboratório com acreditação, né, da Coordenação Geral de Acreditação do IMET, da CEGEC, onde a gente realiza ensaios com base na norma da BNT, que é a norma aplicada para avaliação de impacto de ruído da comunidade, que é a BNT-NBR 1051. E, então, além dos trabalhos, né, profissionais e empresarial, a gente desenvolve alguns trabalhos através de associações e entidades, dentre eles a Sociedade Brasileira de Acústica, que é uma instituição importante para quem tem interesse do tema. Já aproveito para convidar a todos para visitar o site acústica.org.br. A Sociedade Mineira de Engenheiros, que é onde eu tive a oportunidade de conhecer o Braulio, e que o site é sme.org.br, e também da própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, tem aqui o site também, já deixa aí o convite, abnt.org.br. Então, né, através das entidades, a gente tem participado, promovido eventos, debates, e foi onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, Braulio? Através dessa ação comum, né, você liderando a comunidade e a associação de bairros de Buritis, e à época, né, a minha participação pela Sociedade Mineira de Engenheiros, e tantos outros colegas e hoje amigos já, né, que nós desenvolvemos nessa caminhada para a construção conjunta desse projeto de lei, que não foi construído com o olhar exclusivo de nenhuma parte interessada, né? Foi um projeto que foi um grande aprendizado para todos nós, acredito que para o próprio município, para a Câmara Municipal, que também acompanharam, né, o município que eu digo, o Poder Executivo, e porque ele foi resultado, né, de uma convergência e da busca do equilíbrio entre diferentes partes interessadas. E a convivência em uma sociedade é isso, é a busca do equilíbrio, não a polarização. Muitas vezes a gente vê foco em polarização, vê debate pautado em polarização, né, e com o perfil seu, né, e de todos os demais que participaram, nós conseguimos manter o foco na solução de um problema, a partir, né, do eixo central, que é a busca do equilíbrio dos diferentes interesses.
Tá? A gente, né, com certeza espera que provavelmente, né, no próximo ano, esse ano foi um ano que surpreendeu não só a nós que moramos em Belo Horizonte, mas a todos, né, todas as pessoas de todo o planeta. É um ano muito atípico e esse projeto, para quem não o conhece, ele foi finalizado no final, né, de 2018, então a gente tinha a expectativa de que a tramitação e o debate dele na Câmara Municipal e junto ao Poder Executivo se desse ao longo de 2019, o que a gente compreende que não foi possível ocorrer, até porque, em função né, do controle e prevenção, né, ao Covid-19, o foco passou a ser esse, e muitos, né, daqueles que participaram passaram a enfrentar também as dificuldades trazidas por essa crise de saúde pública, né, que se tornou prioritária. Tá? Mas isso não tira o mérito e também não nos preocupa em relação ao tempo. Né? Tudo ao seu tempo, e o tempo de tramitação e aprimoramento do projeto ele virá, e a gente espera que isso seja, né, já com a nova legislatura constituída e os novos vereadores já empossados em Belo Horizonte. Essa missão é uma missão certamente para o ano que vem, que tem que ser desempenhada por um ou por outro, mas eu entendo que é um projeto que vai trazer muito bem para a coletividade, porque, afinal de contas, o grande balizador, né, do projeto são que as normas de acústica, né, de limites de pressão sonora, que estão totalmente conectados com a questão da saúde das pessoas. Não é isso mesmo? Isso, correto. Para quem não conhece muito do tema, a Organização Mundial de Saúde aponta a poluição sonora como a segunda maior causa de perda da saúde e, por consequência, perda de anos de vida, né, das populações de grandes centros urbanos. Isso é com base em um estudo publicado já há alguns anos, já tem 8 anos a publicação desse estudo, salvo engano foi em 2012, tá? Onde, né, estudado resultados de pesquisas feitas em países da Comunidade Europeia, né, né, populações de grandes centros urbanos, identificou-se que o maior comprometimento à condição, né, ideal de saúde era decorrente da poluição atmosférica. E a segunda maior causa é a poluição sonora. Já houve época que a poluição sonora era a terceira, pedia por uma questão de poluição hídrica, né, ligada a saneamento. E hoje não, hoje é a segunda. Então isso, né, não pode ser esquecido e precisa ser compreendido, porque muitas vezes nós não nos atentamos, né, que poluição sonora traz prejuízo sim à saúde. Às vezes a gente associa isso somente questão de perda auditiva, de trabalhador, né, ou daquelas pessoas que estão expostas a ruídos muito elevados, mas não, né, a poluição sonora tem outras consequências, do ponto de vista do metabolismo do corpo e das condições de sono, de repouso e de descanso. Então, é algo que precisa ser tratado com bastante seriedade, sempre pautado nas questões de saúde pública, né, nas publicações da área de medicina e fonoaudiologia, e também da psicologia, e, por que não, né, das questões técnicas que permitem o controle, fazer a gestão e estabelecer condições de um bom equilíbrio, né, ao meio ambiente, principalmente ao meio ambiente urbano, e onde essas situações são mais graves, tá? Então, é um tema bastante delicado, bastante técnico. Tá? Na verdade, são situações que vão, de fato, bater no dia a dia das pessoas, né? Porque você pega regiões adensadas, qualquer tipo de efeito de amplificação de som, né, vai ter um impacto em muitas residências, em muitas pessoas. Então, é fundamental que esses parâmetros sejam observados, monitorados, né, e principalmente mitigados antes mesmo de serem produzidos, que é justamente um planejamento para se trabalhar com o som. Isso, e som não só sistema de sonorização, né? O som pode ser decorrente de uma, né, oficina mecânica, né, de uma marcenaria, uma marmoraria, ou seja, de qualquer atividade comercial comum existente em qualquer bairro de qualquer município. Então, para isso existem mecanismos de gestão pública que precisam ser, né, tratados, né, onde esse tema da poluição sonora também é observado,
E acima disso, né, Braulio, é a nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto, às vezes, né, só um morador residencial, para a gente prevenir, né, o incômodo do nosso vizinho e garantir o equilíbrio entre o meu uso, né, do solo, né, a minha atividade de lazer ou a minha atividade econômica e a do meu vizinho, né, e a dos demais moradores ou, né, também empresários, né, que estão ali na região. A gente associa muito a poluição sonora ao incômodo, né, de quem está na residência contra quem está, né, em alguma atividade econômica. Muitas vezes não é só isso. Às vezes algum ruído, até mesmo residencial, alguém com a música alta dentro de casa pode atrapalhar alguém que está tentando exercer sua atividade econômica, né, e tendo ali seu cliente, né, teu público ou teus funcionários expostos a um ruído que não foi produzido por aquela atividade. Então, essas situações de conflito, quando a gente fala de poluição sonora, infelizmente elas são muito diversas, mas todas elas possíveis de serem controladas e administradas. De qualquer forma, Cris, tem um mito, né, que eu entendo, que é um mito, é que as pessoas às vezes acreditam que quando a gente fala de uma lei para tratar sobre perturbação do sossego ou a chamada lei do silêncio, né, que ela é uma lei simplesmente que olha um lado, e não é isso, né? É possível tranquilamente conciliar atividades econômicas com a questão do bem-estar dentro das residências. A ideia do novo projeto de lei é de equalizar e criar parâmetros com relação a isso, não é isso mesmo? Isso mesmo, né? Por isso que eu apontei no começo, né? Assim, para mim foi um prazer imenso te conhecer nessas circunstâncias onde você estava ali representando uma das partes interessadas, mas com uma postura muito madura, assim como todos os demais representantes, né? Setoriais, digamos assim. Porque o que nós buscamos e conseguimos, né? Não foi um trabalho de poucos meses, foi um trabalho de alguns anos, mas foi a construção de uma redação de um projeto de lei feita a várias mãos, né? Não tem a mão só de um, ou só de outro, ou só de um setor, ou só de outro setor. Foi um projeto construído, né, com o diálogo, com o debate e com a busca desse equilíbrio. Assim como, né, às vezes eu, né, aqui na minha casa, posso me incomodar, às vezes com uma música alta num bar, um incômodo também pode acontecer e atrapalhar o músico de exercer a sua atividade, que está ali tocando o seu violão e cantando num estabelecimento comercial, se alguém parar com o carro de som, né, o automóvel, estacionar o automóvel ali na rua e ligar o som alto, igual às vezes é muito comum. Né, em algumas cidades do país, isso se chama, usa-se o termo paredão, né, e que é abrir ali o capô do automóvel e colocar os alto-falantes para sonorizar. Então, isso também pode se tornar uma situação de conflito e prejudicar, né, uma atividade econômica que normalmente é vista como poluidora, mas nem sempre ela é. Toda atividade bem exercida e exercida com a responsabilidade e o respeito aos demais, né, ela é possível sim de ser conciliada e ser exercida em qualquer município. O que precisa, e você, né, tocou no ponto principal, é trabalhar com planejamento. E nesse ponto, a lei ainda vigente em Belo Horizonte, ela segue a contramão, né, do que se propõe. Ela não define diferença de uso e parcelamento do solo no que diz respeito à atividade que possa gerar ruído ou não. Ela iguala todo o município com o mesmo critério. Então, isso faz com que ela se torne muito mais indutora de possíveis conflitos do que uma lei de prevenção e de equilíbrio dos diferentes usos que o município precisa ter, né? Usos, né, do seu solo, né, das suas áreas, tá? E né, não é possível se pensar um município, ainda mais uma capital, né, de um estado, igual Minas Gerais e Belo Horizonte, somente como uma cidade residencial, né, uma cidade dormitório. Não, ela precisa de atividade comercial, ela precisa de atividade de serviço, ela precisa de atividades noturnas, de lazer, de turismo. Isso tudo pode ser muito bem organizado pelo município, e é papel do município fazer isso, a Constituição Federal estabelece, né, dessa maneira, e o município pode fazê-lo, só que ele, né, precisa de uma legislação que assim estabeleça essas diretrizes, para que também o Poder Executivo possa trabalhar a regulamentação e de maneira a prevenirmos os conflitos, né?
Aliás, essa questão de planejamento urbano associado com o perfil da cidade com relação às regiões onde existem ruídos ou dispositivos que vão ter naturalmente ruídos, né? É um casamento mais do que necessário para justamente evitar tantos problemas que é o que a gente vê no dia a dia das pessoas, né? Vejo aí, tanto na região do Buritis, onde eu moro, onde eu atuo, como em outras regiões, né? Que às vezes esse tensionamento ele fica tão forte que realmente extrapola os limites e a gente vê pessoas adoecendo com a situação, vinculadas a estresse e tudo. E na hora que você vai fazendo uma retrospectiva, a gente chega lá no início, que é o planejamento da cidade, né? E eu aprendi muito com você nessas reuniões e tudo, né, Cris? Uma solução é o mapa de som da cidade, não é isso? Belo Horizonte tem alguma ferramenta nesse sentido? O que você acha disso? Fala com todo mundo aí sobre a sua visão sobre criar esses mapas sonoros. Eu sou suspeito, né, para falar sobre a questão do mapa acústico, Tô rolando a porque bola para você, né, Cris? a gente trabalha e é uma ferramenta que a gente tem defendido. Mas Belo Horizonte já teve, sim, algumas iniciativas, ainda isoladas, mas não tratadas de maneira planejada pelo município. Tá? Nós tivemos já um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal por uma vereadora que já não está mais em exercício de mandato e que previa isso, inspirada na Lei Municipal de São Paulo. Então, se a gente pegar São Paulo, que é o maior município, né, não só brasileiro, mas comparado a vários outros países da América, e né, São Paulo tem uma lei que prevê o uso dessa ferramenta do mapa acústico para fins de planejamento urbano. E, assim, Belo Horizonte já teve, do ponto de vista científico, né, elaborado por alguns pesquisadores, inclusive por nós também, e de algumas regiões, de algumas áreas no seu mapeamento. Tem um mapeamento por dados de resultados de medições feitas pelos técnicos da prefeitura, que foi uma iniciativa de um dos funcionários, um dos servidores públicos desse município, tá, que desenvolveu essa ferramenta, mas falta a implementação dela, né, de maneira regulamentada. Tá? E ela possibilita a prevenção de conflitos. E você citou o exemplo do bairro Buritis, onde você reside, onde você, né, durante muitos anos, né, cumpriu um papel assim, exemplar de liderança, e eu espero que continue sendo, porque mesmo que às vezes a gente deixe, né, a função em uma associação, a gente não deixa né, no sangue, né, deixar de correr, de nos preocuparmos e de agirmos, né, para aqueles nossos pares, né, que fazem parte da mesma comunidade. Então, assim, vocês vivem situações de conflito, inclusive com outros bairros. Se a gente for olhar, é um conflito de uso de uma área em um bairro que traz prejuízo aos moradores do bairro Buritis e região. Então, isso poderia ser, né, ter tido ações de prevenção. E, no entanto, foi uma convivência longa que eu acredito que esteja se vivendo um intervalo como consequência aí do Covid-19, né, que proibiu a organização de festas e eventos, né, de grandes aglomerações, igual vinha ocorrendo no bairro Olhos d'Água. O bairro Olhos d'Água é um bairro que tem uma área, né, uma destinação muito mais de comércio e de serviços, que do ponto de vista teórico, se olhado de maneira isolada, não haveria problema nenhum, porque você poderia ter área de shows e eventos vizinhas de áreas industriais, de galpões industriais. No entanto, é uma região que, ao emitir o ruído em festas e eventos ao ar livre, por estarem, né, no alto de um morro, né, essa energia se propaga e atinge uma área muito grande, com um número muito grande, centenas e centenas, né, de residências, e cada residência com o seu número de moradores, ou seja, isso se multiplica a um número de pessoas muito grande que são obrigadas a conviver com a música de um evento do qual ela não foi. Então, né, quando a gente compra o ingresso e vai a um evento, né, a gente está ali para escutar aquela música. Agora, quando a gente está em casa, a gente não tem a obrigação de conviver com esse som, né, ainda mais à noite e de madrugada.
Então, é uma situação que mostra claramente a ausência do planejamento urbano e a ausência de um olhar mais abrangente, porque na hora que você olha no micro, né, um olhar localizado, é uma área que aquela atividade poderia sim ser, né, desenvolvida. Só que na hora que você olha com um olhar mais aberto, um olhar mais macro, um olhar mais coletivo, a gente observa claramente o conflito. Então, é preciso, sim, ter instrumentos legais para que os agentes do município possam atuar de maneira preventiva e evitar essas situações de conflito que vocês vinham convivendo com ela até fevereiro desse ano. O detalhe é o seguinte, que um primeiro aspecto da criança, né, é o diálogo. Né? Você tendo as pessoas abertas a ouvir uma linha de ajustamento, facilita muito e cria uma certa mitigação aí de problemas e de conflitos. Mas, uma vez que quando não existe esse tipo de diálogo ou de uma política meio que preventiva para se preservar a boa relação de vizinhança, é necessário ter parâmetros técnicos bem definidos, né, para que essa relação seja observada e diligenciada pelo poder público. Agora, o que a gente vê na prática é que existe uma dificuldade muito grande do poder público de se fiscalizar as ações e de tomar ações no momento, na hora, porque, querendo ou não, a poluição sonora tem uma propriedade que, às vezes, outros tipos de poluição não têm. Se você desligar a chave, cessa o ruído, de repente, tudo que estava acontecendo parou. Então, o que mata muito de raiva o morador, tem ajustes, né, não sendo feitos antecipadamente, mas se forem constatados no durante, tem que ser corrigidos, porque senão realmente a gente vira um campo de desordem. Você tocou num ponto que, assim, também nessa experiência que a gente viveu, né, para a elaboração do projeto de lei, é muito importante, que é a posição também do agente público, né, do fiscal, da equipe de fiscalização. Para eles também não é uma situação fácil, porque quando a fiscalização entra, ela já entra numa situação de tensionamento, né? Quem está incomodado, né, está, né, de fato, já no seu limite, senão não teria tomado a ação de fazer a denúncia, de solicitar a fiscalização e de solicitar providências ao poder público. Então, a pessoa ela já está no seu limite, ou seja, ela já passou daquela condição de tolerância, né? E o outro está no exercício da sua atividade e é natural, é esperado que ele tente, né, se defender e garantir o exercício da atividade. Então, foi importante, sim, esse debate também fez parte, é um dos capítulos, né, é a fiscalização, outro capítulo é a penalização, porque é importante que a legislação tenha uma previsão de penalização efetiva, porque o mau, né, cidadão, ele prejudica o bom cidadão, né, um empreendedor que ao exercer sua atividade, ele adota as ações de controle, adota as medidas de prevenção, seja de poluição sonora ou de qualquer outra, ele fica prejudicado por um par do mesmo setor que não faz e que muitas vezes também não investe, igual ele investiu, né, e acaba não sendo uma, digamos, no espírito de mercado, né, não tendo a mesma medida, né, já que um às vezes cumpre a lei, atende a legislação, faz os seus investimentos, tira o seu licenciamento, tem seu alvará de maneira regular, e o outro não faz dessa maneira. Então, o fiscal, ele entra e ele precisa, sim, de um instrumento técnico e legal, bem, né, com bastante instrução e que dê condição para que a fiscalização dele seja efetiva, porque tanto uma parte quanto a outra pode colocar em questionamento o resultado daquela ação de fiscalização, né, e colocar
né, em questionamento àquela validade. Então, é importante também a gente ter esse olhar, né, para a busca do equilíbrio e de que o poder público e seus representantes, né, seus agentes, são aquelas pessoas que devem estar focadas em trazer o equilíbrio que estava faltando, né, seja preventivamente durante licenciamento, concessão de alvarás, licenciamento ambiental, né, e na área também de regulação urbana, licenciamento urbanístico, quanto na fiscalização para os casos de denúncia. E o projeto de lei, a gente procurou harmonizá-lo com os normativos técnicos, porque aí a gente já entra numa área técnica, e com isso fazer, assim como fez a resolução CONAMA, de 1990, que referencia as normas técnicas da ABNT. Então, nós também procuramos, né, instrumentalizar dessa mesma maneira, garantindo a sintonia, né, entre a legislação municipal e a legislação federal. Tá? Então, assim, acho que, né, no geral era isso, e é importante o município investir, né, na formação, né? De ter um município em harmonia, né? Esse aspecto é um aspecto muito importante. Algumas pessoas fizeram comentários aqui, pessoal, eu vou lendo, mas tem hora que não dá para encaixar na conversa, mas algumas pessoas aqui da área de eventos comentaram justamente sobre a prefeitura, de certa forma, facilitar os licenciamentos, mas que esse tipo de planejamento sonoro, ele seja mais evidente até para que os bons empresários da área de eventos, por exemplo, consigam investir e ajustar e fazer o evento dentro dos limites, dentro das normas, mas obviamente com os custos necessários para rodar isso, e que os maus empresários que não estão sequer nem aí para norma nenhuma e estão tentando fazer sempre as coisas no rolo compressor, que esses sim sejam vetados e punidos aí pela prefeitura. Também é um desafio, né, Cris? Possível. Braulio, eu não sei se você está me ouvindo bem, a tua imagem para mim ela congelou. Você está ouvindo? Posso falar? Então, né, para isso é importante também que seja na regulamentação, né, na regulamentação da legislação ou através de algum outro instrumento legal, e o município procure valorizar o bom empreendedor, né, o histórico de sucesso, né, daqueles que empreendem no município. A gente ouve relatos, né, de um ou de outro, de situações que às vezes um mesmo empreendedor, né, ele abre um CNPJ, ele trabalha ali até o limite, né, na hora que aquele CNPJ já não tem condição de ser usado mais, ele usa um outro CNPJ, pega um outro alvará, ou seja, mas o empreendedor é o mesmo. Isso nos foi trazido por empresários, né, preocupados com isso, e isso também foi observado na construção do projeto de lei. E se o município tiver instrumentos, né, seja né, de dar prioridade ou dar preferência, né, a quem tem um bom histórico de atuação no município, isso favorece, né, a profissionais que estão trabalhando de maneira séria, tá? E não coloca, né, é ruim quando você coloca em igualdade diferentes, né? Então, um empresário que abre um CNPJ, tira um alvará do evento e não está nem aí. Sai do evento cheio de multa, cheio de irregularidade, multa sanitária, multa de poluição ambiental, poluição sonora, tá? E aí, né, abre um outro CNPJ, no próximo pedido de alvará de evento, ele pede para um CNPJ diferente. Ou seja, ele está burlando os mecanismos de regulação. Então, isso é muito ruim para o município, né? E é ruim para os bons empresários, que têm um bom histórico de organização, né, de eventos ou dos seus empreendimentos, das suas empresas. Então, acho que isso precisa ser bem observado pelo Poder Executivo quando for fazer a regulamentação, e é um ponto que nos foi trazido pelo próprio setor empresarial durante os debates para a construção do projeto de lei. Isso é muito importante. Agora, existem também as situações de conflitos entre vizinhos, né? Que é uma relação um pouquinho diferente, apesar de que os parâmetros, né, da lei se aplicam, mas a via que o cidadão vai acionar o poder público ela é diferente, né? Na linha das relações entre estabelecimentos comerciais, empresariais,
o canal é via prefeitura, pela fiscalização acionada no plantão do telefone 156. Mas quando é um vizinho do barulho, que é um particular, criando em condomínio, criando dentro do seu bairro, essa situação, apesar de ser balizada pela mesma norma, né, a forma com a qual o cidadão aciona já vai ali pelo Instituto da Polícia Militar ou até mesmo da Polícia Civil, né? Como que você enxerga isso, Cris? Tem muitas situações entre vizinhos que chegam para você e perante essas situações de estudo da norma? Você apontou bem, né? A norma técnica a ser aplicada é a mesma, né? Se eu ligar uma música alta na minha residência e você na sua ouvir essa música e se sentir incomodado, quem for fazer a medição para verificar, né, e quantificar esses níveis sonoros, vai utilizar do mesmo normativo técnico. Só que aí entra uma questão que é da esfera legal, né, uma questão de lei. Alguns municípios colocam, né, essa condição também, né, de prevenção do conflito de vizinhança residencial com residencial na lei municipal. A atual lei municipal de Belo Horizonte não faz. A lei municipal vigente, inclusive, tem sido uma postura, né, da prefeitura por interpretação da lei, ela não entra, a fiscalização não se dá nessas situações, né? E então isso traz uma dificuldade aos moradores que passam por esse tipo de conflito. Quando os dois vizinhos, ou essa diferença de uso, igual festa, né, no salão de festa, espaço comer de um prédio, e os moradores, né, nos seus apartamentos, ou seja, está dentro de um mesmo condomínio, e isso pode ser administrado pelo condomínio, né, pelo síndico, e em reuniões de convenção de condomínio, ou seja, é possível um diálogo interno para buscar uma solução. Quando se dá entre condomínios diferentes, e isso já parte para uma esfera um pouco mais complicada. E a partir do momento que o município não faz, deixando claro, tá? Isso depende da lei de cada município. Quando o município não faz, existem outras esferas do poder público. Só que algumas também têm limitação. Então, né, você pode reclamar de poluição sonora, por exemplo, no Ministério Público, né, na Promotoria de Meio Ambiente. Só que o Ministério Público, ele entra quando é uma situação de interesse, o que eles chamam de direito difuso, né, de interesse coletivo. Não pode ser uma situação de interesse individual. Existe também a atuação da polícia, né, seja a polícia ambiental, a antiga polícia militar, né, do meio ambiente, ou seja, até mesmo através de polícia civil. Então, normalmente, os policiais são instruídos, a maioria está instrumentalizado, mas eles são a tentar um diálogo e a tentar um equilíbrio. Mas a gente tem relatos de situações de conflito, né, assim, de situações de... Né? Ou até mesmo... Oi? Eles podem, inclusive, abrir um processo, basicamente, né, uma notificação contra aquela pessoa que está fazendo a perturbação, né? Mas, realmente, toda essa instrumentalização, ela às vezes fica precária. Então, apesar de que o assunto pode ir depois caminhar para o judiciário, mas é preciso criar um mecanismo mais robusto, talvez, para se chegar num ponto de uma multa, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante que as pessoas façam, encaminhem, né, para que o seu direito seja preservado. É uma situação assim, né, que a expressão bom senso pode prevenir muito, né? Bom senso, respeito, né? Eu entender que eu tenho um vizinho e que né, estou dando uma festa na minha residência, ou estou escutando uma música, ou tocando, ou ensaiando um instrumento, eu não tenho que esperar que meu vizinho tenha o mesmo prazer que eu estou tendo, né, que eu estou tendo. Então, eu preciso respeitar o sossego dele, uma diferença de hábito. Às vezes a pessoa, né, gosta de assistir televisão com volume mais alto, ou até mesmo precisa, por uma questão, às vezes, de perda
auditiva, tá? Então, às vezes, a pessoa não consegue entender, ela acaba colocando a televisão no volume mais alto, e o vizinho, muitas vezes, está em casa, querendo um silêncio, querendo ler um livro, né? Tem relatos de pessoas que, às vezes, estão com enxaqueca, estão precisando do silêncio, né? Da ausência de luz, mas fica aquele som ali incomodando. É igual situação de reformas, né? De pequenas obras. Então, normalmente, os condomínios estabelecem horários, apresentam restrições, a própria lei municipal apresenta controle de horários, né, de construção civil. Então, assim, são mecanismos de controle e prevenção de situações de conflito. Não dá para se pensar o uso de uma máquina, né, de corte, sabe, né, às 2 da manhã. Né? Você quer cortar uma peça de acabamento para sentar no banheiro da sua casa que está em obra, você não vai fazer isso às 2 da manhã, você vai fazer às 2 da tarde. Agora, obviamente, né, você vai também evitar fazer isso no domingo, ou né, na segunda-feira dessa semana, que foi um feriado, né, de 7 de setembro, ou seja, são momentos de lazer. Esse tipo de conflito tem ampliado bastante, né, os relatos devido ao trabalho em casa, né, a nossa permanência nas nossas casas, e desde março desse ano. Então, é algo que também a gente precisa aprender a conviver, né, com diferentes situações de uso, né, e de hábitos dos nossos vizinhos. E passa aí também um ponto que a gente ainda não entrou nele, que é a responsabilidade das construtoras. E ao projetarem e estabelecerem o desempenho, né, acústico dos edifícios e das habitações que, né, estão sendo comercializadas. Então, existe norma técnica para isso entra na questão do Código de Defesa do Consumidor, e é uma área que tem tido muita demanda, particularmente eu tenho feito muito trabalho para a indústria da construção civil, nesse sentido, né? Inclusive até mesmo de avaliar imóveis que já estão prontos. E essa questão, Cris, até para fazer um exemplo, né, para quem está acompanhando e entender, né, imagine, por Uhum. exemplo, Belo Horizonte tem algumas regiões industriais, ali na região do Barreiro mesmo, tem várias. Então, você tem uma indústria que já está funcionando há muito tempo e que tem um comportamento de ruído, né? E aí vai lá uma empresa do local onde já tinha um ruído prévio, né, e não faz nenhum tipo de tratamento acústico, né? Porque se aquela natureza de atividade já tinha esse comportamento antes, não vai ter como solucionar. Então, é onde o mapa sonoro da cidade, o mapa acústico, né, pode auxiliar muito de induzir que edificações que estejam em determinadas áreas, né, já tenham que apresentar um índice maior de isolamento ou de tratamento acústico que outras que estariam em regiões, por exemplo, ainda pouco adensadas. E também, assim, o mesmo edifício, ele não precisa que todas as unidades habitacionais ali tenham a mesma janela, do ponto de vista acústico. Estético, normalmente né? Você olha e você não vê diferença. Mas em termos de eficiência acústica, a esquadria, que a gente chama, né? Ou mais popularmente a janela, ela não, ou a porta de uma varanda, de uma sacada, ela não precisa ter o mesmo desempenho. Às vezes, aquela que é voltada para uma grande avenida, né? Ou para uma linha de transporte público, igual nós temos o metrô de superfície aqui em Belo Horizonte, né, da CBTU, vai estar mais exposta, né, a ruído do que uma que é voltada para dentro da quadra, para uma rua de trânsito local, tá? Então, assim, essa diferença, muitas construtoras já estão incorporando em seus projetos e já estão adotando. E é importante que nós, que somos consumidores, né, e compramos ou alugamos imóveis, que a gente possa também ter esse conhecimento e passar a cobrar isso dos novos empreendimentos. Era muito comum, né, isso ser ignorado e não é mais. Hoje as consultoras, os arquitetos, os projetistas e incorporadores já estão muito atentos a essa situação, porque ela traz a satisfação do cliente final.
Assim, não adianta você comprar e ter um excelente padrão de acabamento ou ter um excelente preço dentro das condições que você possa pagar pelo imóvel e depois aquilo se transformar em um grande problema onde você não dorme, você não tem saúde, né, se você não dorme bem, não repousa, não descansa, no outro dia você acorda cansado, você produz menos no trabalho, você está mais irritado, né, você tem mais conflitos de convivência com a sua família, com seus colegas de trabalho. Ou seja, é um ciclo que vai se realimentando dia após dia, e na hora que você vai identificar a causa, é porque a sua habitação, né, não está te dando a condição adequada de saúde, e você está, né, sofrendo as consequências de efeito do ruído, que, igual eu apontei, não é só a questão de perda de audição. A gente pode ter dilatação de pupila, aumento de pressão sanguínea, e irritabilidade, tá? Então, assim, acho que são muitas as questões que muitas vezes vão levar a um conflito. Pessoas comentaram, né, sobre alguns dispositivos, no seu caso dos aeroportos, você mesmo comentou a respeito das corredores de transporte da cidade, tudo isso já tem um ruído, né? Então, se você está colocando uma nova edificação no local, tem que haver esse cuidado para que o futuro morador tenha realmente aí uma qualidade de vida melhor, né? E não que fique tão estressado, né, Cris? Pressão É, alta, né? briga com todo mundo, aí você não sabe o que que é, e na verdade é por causa do som. E além da questão da saúde do usuário, né, tem a questão do valor imobiliário. E eu já ouvi relatos, né, de clientes que queriam, né, já tinham decidido vender o imóvel, mudar, mas queriam uma solução porque sabiam que não é correto passar e vender o imóvel ocultando aquele problema. Então, eles queriam deixar claro para o próximo, né, morador ou próximo proprietário de que aquela situação ela existe. Você deu um exemplo também na tua colocação anterior, Braulio, né, igual a região do Barreiro, onde a gente tem uma grande, né, indústria, que é a Valorec, e eventualmente ela não tem que ser responsabilizada pela construção de um edifício na sua vizinhança. Ela tem que garantir os limites que a lei prevê, né, mas assim, quem também está empreendendo com um uso tão diverso, né, de construir uma edificação residencial vizinha de uma área industrial, precisa também adotar as medidas de controle. Então, quando a gente fala de controle, né, e da divisão de responsabilidades, nós temos responsabilidade com quem, né, opera uma atividade econômica, industrial ou de serviços, com quem empreende na área da construção civil e com quem também vai dar uso, né, àquele imóvel comercial ou de serviços ou até mesmo residencial. Ou seja, são diferentes partes com diferentes responsabilidades, para que no final a gente tenha o equilíbrio. E mais uma vez entra aí o mapa acústico, porque ele vai mostrando para quem quer empreender, quem quer adquirir, né, o cenário sonoro da cidade. E é um cenário que a gente não comentou aqui hoje ainda, que os prognósticos trazem que dentro de 20 anos será completamente diferente. E nós tivemos uma experiência dessa esse ano. A gente tem hoje a principal fonte de ruído urbano decorrente do tráfego urbano. E esse tráfego urbano, ele é majoritariamente devido, esse ruído, né, de tráfego urbano, devido aos veículos a diesel, ou seja, aos ônibus de transporte coletivo, porque os grandes caminhões já são proibidos de circular né, nas áreas centrais de Belo Horizonte. Então, se a gente considerar o cenário que fala que em 20 anos 100% da frota automotiva produzida será por tração elétrica, né, ou outras tecnologias que não o tradicional motor a combustão, né, seja álcool, quer dizer, etanol agora, né, antigamente a gente falava álcool, né, álcool, gasolina, tá? E então os veículos, por exemplo, elétricos, eles são extremamente silenciosos. Então, aquela paisagem sonora, devido ao ruído de tráfego, ela tende a mudar e a cidade tende a ficar mais silenciosa.
E isso vai tirar o que ocorre hoje, que é o mascaramento. Muitas vezes o ruído do tráfego mascara e a gente não percebe em outros sons. E amanhã, na hora que a gente não tiver esse ruído de tráfego, a cidade estiver efetivamente mais silenciosa, nós vamos estar mais suscetíveis a sentir incômodo de ruídos de outras atividades. Então, é uma perspectiva que o mar ele não é estanque, né? Ele não se encerra quando se elabora um mapa, né? Ele é dinâmico, ele precisa estar sempre sendo atualizado e compatibilizado com o avanço, né, e o crescimento do município. Tá? Cris, só para dar uma parte aqui, nós, na Associação do Bairro Buritis, temos uma representação do setor popular no Conselho Municipal de Meio Ambiente, exercida aí pelo Paulo Gomide, e uma das relatorias foi justamente de destinar recursos do fundo que vai juntando dinheiro lá a partir de multas e compensações da área ambiental para se fazer um mapa sonoro de Belo Horizonte. Então é uma proposição que já foi colocada pela Associação do Bairro Buritis e que também seria um passo muito importante para a cidade, né, de ter mais esse instrumento para auxiliar no planejamento urbano. Não, excelente, fantástica a iniciativa e nós fizemos algo semelhante, né, no projeto de lei, porque a gente destina no projeto os recursos de multa para instrumentalização e capacitação, né, da fiscalização do município e também para garantir que o município tenha recursos para trabalhar a educação, né, em relação à prevenção da poluição sonora. Então, a gente estabelece também no projeto uma semana, né, de prevenção e combate e controle da poluição sonora, para que o município desenvolva ações anualmente nesse sentido. Então, acho que essas duas ações elas se somam e parabenizo mais uma vez a Associação, né, de Moradores do Bairro Buritis e por essa iniciativa e pela participação tão atuante de vocês nas questões do município que não são restritas ao bairro, né, de vocês. Elas são comuns de todos os demais bairros. Tá? É um pensamento e uma visão realmente coletiva, né, de município, né? Tá? Aproveito para parabenizá-los. E eu sei que esse é o seu perfil, Bruno. A gente tem que fazer as coisas funcionarem, né, Cris? E articulando aí para que as coisas se encaixem, todos têm os seus espaços, né? Que quem vai empreender, empreenda, o morador tenha o bem-estar e que a cidade funcione de uma forma mais harmônica, né? De qualquer forma, são desafios, não são tarefas tão simples, mas eu acredito que essa pauta é uma pauta que conecta muita gente, muitas situações, e ela é uma pauta, inclusive, que a gente espera que, com o provável case de sucesso que a gente vai ter em Belo Horizonte, sirva de exemplo, inclusive, para outros municípios também, que acabam tendo que encarar aí situações talvez bem similares, né? Não, com toda certeza, e é bom até destacar também o trabalho feito, né, pelo Gustavo, professor Gustavo, da Newton Paiva, né, ele coordena as atividades do Laboratório de Estudos Legislativos, me corrija, né, o nome se eu estiver errado, tá? Ele fez, junto com os alunos da Newton Paiva, né, os alunos de Direito, né, ele é professor do curso de Direito, uma pesquisa de diversas legislações de diferentes municípios do nosso país, e onde nós pudemos ali sentarmos juntos e analisarmos e definirmos o que era compatível a gente trazer e debater na construção do projeto de lei e o que não era, né, convergente com a realidade do nosso município. Porque tem questões que são muito locais, muito regionais e que não condizem, né, com a realidade de Belo Horizonte. Então, esse trabalho também foi fundamental e eu não tenho a menor dúvida de que, pela qualidade que ficou o texto, que foi elogiado por todos, inclusive pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, pelo próprio secretário de Meio Ambiente que esteve conosco na reunião, né, de encerramento e finalização dos trabalhos, tá, e que se comprometeu, né, a colocar o projeto para tramitar como uma iniciativa do próprio Poder Executivo do município. Então, assim, é um texto que ele foi construído, né, a várias mãos e que ele está disponível para qualquer município de qualquer região de Minas Gerais ou do país.
eu acredito que será de grande contribuição, tá? Perfeitamente. Não, vai ser realmente um passo muito importante da nossa cidade. Cris, para a gente encaminhar para o final dessa nossa live, né? Eu queria fazer um agradecimento aí a todos que nos acompanharam. Pessoal, eu vi todas as mensagens, tentei acionar para todos aqui. Eu acho que algumas questões a gente abordou, outras depois a gente vai ter mais tempo aí para dialogar sobre isso, né? Tem o pessoal que nos acompanhou pelo Facebook também, na transmissão ao vivo. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Quero te agradecer novamente, Cris Dani, pela disponibilidade de ter participado comigo aqui dessa live. Te agradeço muito mesmo, porque eu sei que você faz um trabalho muito competente, muito técnico, e sei também que você está dentro da própria Sociedade Mineira de Engenheiros, né, cada vez mais buscando novas responsabilidades, né? Como é que é essa história aí, Cris? Na verdade, acho que nós dois não paramos, né? E, então, assim, né, hoje nós estamos num período eleitoral na Sociedade Mineira de Engenheiros. Temos, né, já aproveito para fazer o convite a quem é profissional da área de engenharia, de arquitetura, das geociências, a conhecer. É uma instituição que está com 89 anos. Ano que vem completaremos 90, tá? E dentro desse debate de renovação, né, por estarmos em período eleitoral, nós estamos com um projeto novo, né, que nós estamos chamando de SME Novos Tempos, tá? Então eu convido a todos para virem e conhecerem, né? O site é smenovostempos.com.br e estamos também nas redes sociais. E esse ano também é um ano de Covid, mas é um ano de eleições, né? Eleições gerais, municipais e também nas nossas instituições. A Sociedade Brasileira de Acústica também está em processo eleitoral, então para quem for técnico, né, profissional da nossa área, também fica aí o convite para entrar no site da Sobrac, que é o acústica.org.br, e participar conosco também desse processo eleitoral lá. Tá? Como a gente, né, é sempre muito atuante, né, Braulio? A gente não para e a gente se envolve É. nesses processos, na constituição de chapas, tá? Para que a gente construa um futuro dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor para a instituição e o melhor para a sociedade como um todo. E eu acho que Belo Horizonte e todos os municípios e todas as instituições precisam, né, agremiar pessoas. As instituições elas não podem ficar fechadas, reservadas a um ou outro grupo seleto, né? Elas precisam ser abertas, as portas têm que estar abertas para a gente preparar novas lideranças, capacitar as pessoas, compartilhar conhecimentos, caminharmos juntos, né, na defesa dos nossos interesses, sim, porque elas são representativas, tá? Mas assim, não, a Associação de Bairros do Buritis, ela é um exemplo, né, para a gente, né, de eficácia e de envergadura. E não é só, né, tirando um pouco do elogio à tua pessoa que presidiu a associação aí nos últimos anos, mas não é só a sua pessoa que garante isso, né? É a participação do maior número possível de moradores e que vão lá e que se associam e que contribuem, né? E que vão às reuniões e que participam efetivamente. E assim, ter uma pessoa, né, que tem essa capacidade de liderança, esse olhar coletivo, que né, tire do seu tempo, né, do seu tempo profissional, do seu tempo com a família, para se dedicar e empreender ações em nome da comunidade, é muito importante. Nós estamos num período onde, quando a gente fala da palavra política, e ainda mais se a gente fala de política partidária, é um período muito triste na história do país, muito triste. A gente está vivendo um período de polarização, em vez de busca de uma convergência de equilíbrio, nós estamos vivendo um período de muita polarização, muita paixão, né, coisa que não combina com a boa política, e um período onde associar a palavra política e a expressão partido político se tornou quase que um sinônimo de infração à lei, de fraude, sendo que deveria ser o contrário.
né? É na política que a gente exerce o diálogo, exerce a cidadania e que a gente constrói caminhos, né? E o partido político é um instrumento para isso, assim como as nossas associações também são, né? Seja na nossa Sociedade Mineira de Engenheiros, seja na Sociedade Brasileira de Acústica, seja nas associações de bairros, igual a associação de vocês do bairro Buritis, são nesses espaços que a gente faz a política e que constrói o equilíbrio que a sociedade precisa para o seu melhor desenvolvimento, né? Nós temos um país maravilhoso, um estado assim, com potencial incrível, um município fantástico que nasceu sobre a ótica do planejamento e que muitas vezes a gente acaba né, se perdendo. Então está na hora da gente rever isso, rever esses conceitos e construir cada vez mais engajamento, né, de todos, para que a gente tenha lideranças efetivamente capazes de pensar e agir para um bem coletivo, né, e não para interesses particulares ou setoriais. Tá? Então, já que nós estamos indo para o final, eu aproveito aí para te desejar também, né, bastante força, bastante energia e vibrações positivas, porque não é um caminho fácil, né? E a gente sabe que você não vai encontrar pessoas com esse, né, desprendimento e esse seu espírito. Você vai encontrar pessoas assim, mas vai encontrar pessoas também diametralmente opostas, né? E a gente precisa ter muita força e um apoio de muita gente, né, de toda a comunidade que te reconhece como liderança, precisa se engajar e apoiar, não só nesse pleito eleitoral, mas durante toda a legislatura, né? Porque nesses momentos, né, vão ser várias batalhas e você precisa ter força e energia e apoio de todos para todas elas, né? Para ter bastante sucesso e nos representar e fazer com que esse texto se transforme na lei de Belo Horizonte, né? Essa parte vai dar certo, assim como as demais também. Eu agradeço muito suas palavras, Cris, e te falo que, da mesma forma que você colocou isso, as entidades, engajamento das pessoas, participação, tudo isso é importante. Então, fica também, pessoal, já que o Cris falou aí dessa trajetória para essa candidatura a vereador, que eu vou participar. Dia 27 de setembro começa o período de campanha eleitoral efetivamente, mas eu convido também a todos os engenheiros que participaram aqui da live, meus alunos e ex-alunos, né, que a SME, a Sociedade Mineira de Engenharia, é uma entidade muito importante, muito competente. O Cris falou aí que já são 90 anos, não é isso, Cris? De trajetória. Então, mais, participem, inscrevam, votem, enfim, tudo isso é muito importante, assim como é importante também para as associações de bairro, né? Pessoal, participar mais, chegar mais próximo, isso é muito importante. Então, mando um abraço aqui para todos os presidentes de associação que logaram aqui na live também, em especial a Dulcina, que é lá do bairro ali do São José e São Luís, e que participou conosco do trabalho desse projeto de lei. Enfim, e falo isso para todos. Acho que a gente só tende a somar quando a gente estabelece bons diálogos e principalmente aprendendo com pessoas feras como o Cris Dani. Beleza? É isso, Braulio. Para a gente é um prazer, tá? Eu sei que você vai começar em breve aí um período, né, de campanha, tá? Então, desejo muito sucesso, tá? E muita energia boa e positiva contigo. Tá? É isso aí, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam até agora. Valeu demais e a gente se vê até a próxima live na semana que vem, ou a gente se encontra por aí, porque já que está começando a ter flexibilização, o povo já está passando a circular mais na rua de novo, e talvez esse hiato que gerou aí de não termos eventos e coisas assim, né, que na retomada que a gente consiga voltar aí numa toada de harmonia, porque o que a gente precisa é de harmonização para todo mundo ter seu espaço e ter uma boa qualidade de vida. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Até mais. Boa noite, Braulio. Um abraço a todos que participaram aí conosco. Tá? Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, valeu.